Olá, tudo bem? Eu sou Elizabeth da Colabore Assessoria em Segurança do Trabalho e se você está aqui assistindo este vídeo é porque você faz parte do time de colaboradores aí da empresa que é a nossa cliente. Estou aqui para falar com vocês sobre uma pesquisa muito importante do Ministério do Trabalho. É uma nova lei onde o Ministério do Trabalho quer ouvir você, trabalhador. É uma pesquisa, o qual eu vou agora passar para vocês como que funciona, como que são essas perguntas, é rápido, e aí eu vou passar, eu estou aqui no fundo com a tela, onde eu vou explicar o passo a passo para que seja de forma fácil, que vocês possam responder a essa pesquisa tão importante do Ministério do Trabalho, que é a nova lei, a NR1. Pode verificar aqui que a primeira tela minha diz sobre riscos psicossociais. Então, será que tem aí no ambiente, nos processos de trabalho, no relacionamento humano, alguma coisa que possa impactar a saúde mental e emocional do trabalhador, ou seja, você? Então, é exatamente isso é o que o Ministério do Trabalho quer saber, devido ao grande número de pessoas que estão afastadas pelo INSS por conta de situações de doenças que estão afetando a sua saúde mental ou emocional. Tá bom? Então, eu vou passar aqui para vocês entenderem como vai funcionar esse link que vocês acabaram de receber e que rapidamente vocês vão conseguir responder, tá bom? Então, como eu disse, são riscos psicossociais. NR1 é a primeira norma do Ministério do Trabalho, existem várias NRs, e essa primeira diz o seguinte, que toda empresa ela precisa fazer um levantamento dos riscos que os trabalhadores estão expostos. E agora aumentou também essa avaliação de riscos psicossociais. Então, eu vou passar aqui a minha tela, compartilhando com vocês. Eu vou passar aqui as informações, tá bom? E para poder auxiliar vocês aí nessas respostas. Então, aqui, pessoal, são riscos psicossociais, como eu disse, NR1 do Ministério do Trabalho. E aí, é muito importante que vocês entendam como que as pessoas recebem este link. Não é só dessa empresa a qual você pertence, é para todas as empresas. Então, esse link pode ser via e-mail ou via WhatsApp. Então, você pode estar recebendo via e-mail ou WhatsApp, ok? É personalizado, cada um recebeu o seu link, não é o mesmo link para todos. E o que é muito importante também falar é sobre a garantia do anonimato. Então, para que o trabalhador possa responder, ele precisa colocar os seus 4 primeiros números do CPF, que tá aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Para iniciar, precisa colocar os 4 primeiros números do CPF. Porém, pessoal, mesmo que vá os 4 primeiros números do CPF, o Ministério do Trabalho, ele prima pela garantia do anonimato do trabalhador. Ou seja, não tem nem como nós sabermos quem está respondendo a pesquisa. Isso é muito importante, tá? Então, como eu disse, o link vem via e-mail ou WhatsApp, tá bom? Vocês vão receber exatamente assim, que a empresa Colabore Assessoria, o número do CNPJ, que é para mostrar realmente que é uma pesquisa séria, que foi enviado aqui por nós, da Colabore Assessoria, tá? E aí vai aparecer o seu nome, vai aparecer o seu cargo, e para que você possa responder, você precisa colocar os 4 números do CPF, como eu já disse. Muito bem, então vai aparecer essa carinha aqui e inicie pelo link. Então, pode ver aqui, ó, que tem um link onde é só você clicar e você vai já dar início à pesquisa. São 40 perguntas, só que elas são muito fáceis de responder. É de alternativa, não é descritiva, não tem como você nem justificar a sua resposta, tá? Uma coisa muito importante que vai estar lá no material que você recebeu é sobre o termo de uso. Por que esse termo de uso que precisa dar o aceite? Porque o trabalhador, ele não é obrigado a participar, mas ele precisa ser incentivado a participar, porque se nós precisamos mudar o cenário de possíveis situações que possam prejudicar a saúde mental e emocional do trabalhador, é muito importante que os trabalhadores possam responder à pesquisa, tá? Então, esse termo de aceite é que você está realmente concordando em participar da pesquisa. Uma outra coisa importante é o método que foi utilizado
para a elaboração das perguntas. Essas perguntas, elas não foram elaboradas aqui pela Colabore, e sim através do método, que é o COPSOC, que vai estar aqui na tela também para você poder acompanhar. Este método, o Ministério do Trabalho incentiva que seja por esse método, que é um método que os profissionais, todos os profissionais da área de saúde mental, eles utilizam, que é o COPSOC. Tá bom? Então, vai ter essa informação também. E aqui, novamente, diz que o participante é anônimo, ou seja, as respostas, quem está respondendo não aparece, ok? Muito bem. Então, feito isso, vamos para as perguntas. E uma coisa muito importante, tem um modo aqui, ativar a leitura. Caso tenha alguma dificuldade na leitura, embora é muito simples, mas se tiver dificuldade, é possível ativar o modo leitura, como aparece aqui na próxima tela, ativar o modo leitura, e você vai ouvir as perguntas e as alternativas. As perguntas, como eu disse, são 40 e sempre em forma de alternativa. Você não consegue escrever ou justificar ou colocar mais que uma resposta. É apenas uma resposta, ok? Então, as perguntas são o seguinte. Começando a primeira aqui, você atrasa a entrega do seu trabalho? Então, aqui só tá um exemplo, que a hora que você responder, ele vai aparecer um tique, e aí você já vai para a próxima. Então, você atrasa a entrega do seu trabalho? E aqui, eu quero já aproveitar e explicar sobre isso, porque às vezes o trabalhador ele realmente atrasa a entrega do trabalho dele, mas por situações diferentes. Talvez atrase por conta que ele tem um grande volume de trabalho, então ele não consegue realmente entregar no prazo pré-definido. Ou talvez um outro trabalhador entregue porque ele tem uma dificuldade de fazer uma gestão do tempo, do seu tempo, né? Então, os dois atrasam a entrega, mas são por situações diferentes. Mas, como eu disse, nós não temos aqui como justificar a nossa resposta. Então, nós só vamos colocar, né, se for o caso de sempre, por exemplo, aqui é a primeira alternativa, sempre. Então, sempre eu atraso a entrega do meu trabalho, independente de qual motivo. Nós não temos aqui esta opção, tá bom? A segunda pergunta diz o seguinte: o tempo para realizar suas tarefas é suficiente? O tempo que você tem ali na sua jornada de trabalho. É necessário manter um ritmo acelerado no trabalho? Eu tenho que correr para poder dar conta de todo o meu trabalho? É necessário? Você trabalha em ritmo acelerado ao longo da jornada? Parece igual à pergunta anterior, mas não é. A anterior diz, é necessário? Esta diz, você trabalha em ritmo acelerado? Ou seja, mesmo que não seja necessário, você tem esse ritmo acelerado sempre? Então, parece igual, mas não é. Seu trabalho coloca você em situações emocionalmente desgastantes? Então, como por exemplo, quem trabalha na área da saúde, que trabalha lá numa UTI neonatal, exemplos de ambientes que emocionalmente, às vezes, como já aconteceu, tem casos, tá? Que a pessoa trabalhava nesses ambientes e ficava emocionalmente desgastado, né? Por conta do ambiente. Não que alguém tivesse feito alguma coisa, mas o próprio ambiente acabava deixando a pessoa mais triste, mais depressiva. Então, nessa situação, é esse tipo de pergunta. Número 6. Você tem que lidar com os problemas pessoais de outras pessoas como parte do seu trabalho? Então, faz parte do seu trabalho lidar com problemas pessoais de outras pessoas? Como, por exemplo, um advogado, né? Um gerente de banco que tem que lidar com problemas pessoais do outro. Você tem um alto grau de influência nas decisões sobre o seu trabalho? Então, é permitido que você também opine, que você fale sobre o que vem atribuído a você? Você pode interferir na quantidade de trabalho atribuída a você? Ou seja, eu posso pegar aquela quantidade de trabalho e gerenciar isso. Eu vou fazer um pouco hoje, um pouco amanhã, nessa quantidade ou não?
Você tem a possibilidade de aprender coisas novas através do seu trabalho? Seu trabalho exige que você tome iniciativas, ou seja, eu preciso tomar decisões, tomar iniciativas, resolver problemas. Isso exige de você? Seu trabalho é significativo, ou seja, para você é um trabalho que tem significado, você valoriza o que você faz, independente de qual é o serviço que você faz aí na empresa? Você sente que o trabalho que você faz é importante? Vejamos que é muito do sentimento. Você sente que seu trabalho é significativo? Você sente que o seu trabalho é importante? Você sente que o seu local de trabalho é muito importante para você? A anterior fala do trabalho, essa fala do local de trabalho. Porque às vezes tem pessoas que gostam muito do que faz, mas não gostam do local, do ambiente, e vice-versa. Outras gostam do local, gostam das pessoas, mas não gostam exatamente do trabalho que faz. Você recomendaria a um amigo que se candidatasse a uma vaga no seu local de trabalho? No seu local de trabalho, você é informado antecipadamente sobre decisões importantes, mudanças ou planos para o futuro? Ou não? Quando você vê, já foi, já aconteceu, você chega e tem essa surpresa. Ou existe essa comunicação, esse compartilhamento? Você recebe toda a informação necessária para fazer bem o seu trabalho? Ou é solicitado, né? Você é cobrado que seu trabalho seja bem feito, mas você não tem as ferramentas, as informações necessárias. O seu trabalho é reconhecido e valorizado por seus superiores. Quando eu digo superiores, então cada empresa é uma realidade. Então tem empresas que têm gerente, líderes encarregados, outras empresas menores não têm, é diretamente com o proprietário. E essa pessoa, né, que é o seu superior, que pode ser, como eu disse, essas pessoas, né, como gerente, líder ou diretamente com o proprietário da empresa. Essa pessoa que é o seu superior, você sente que é reconhecido, o seu trabalho é reconhecido por ele? Você é tratado de forma justa no seu local de trabalho? Ou seja, você sente que o tratamento com você é exatamente igual aos outros? O seu trabalho tem objetivos e metas claras? Você sabe exatamente o que se espera de você no trabalho? Você diria que o seu superior imediato, que é aquela mesma figura que eu disse, né? Ou gerente, ou encarregado, ou líder, ou próprio, o empregador diretamente, o dono da empresa. Então, esta pessoa, este seu superior imediato, você diria que ele dá alta prioridade para a satisfação com o trabalho? Ou seja, além dele querer um trabalho bem feito, né, dos seus trabalhadores, da sua equipe, mas também que ele prioriza que as pessoas tenham satisfação em trabalhar aí na empresa? Você diria que o seu superior imediato é bom no planejamento do trabalho? É uma pessoa que planeja, que compartilha ou não? Com que frequência o seu superior imediato está disposto a ouvir os seus problemas no trabalho? Então, não são problemas pessoais, problemas no trabalho. Então, você tem que levar para o seu superior alguma coisa que está acontecendo no trabalho. Você sente que ele realmente está disposto a ouvir sobre esses problemas? Com que frequência você recebe ajuda e suporte do seu superior imediato? Ou seja, pode ser que ele ouça o que você tem a dizer, mas ele não te dá ajuda, não te dá suporte. Então, a pergunta anterior com essa é bem casadinha, tá? Qual o seu nível de satisfação, depois de todas essas perguntas, qual o seu nível de satisfação com o seu trabalho como um todo? Considerando todos os aspectos que foram falados até agora. Então, hoje, o seu nível de satisfação é muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito ou muito insatisfeito? Agora, as próximas duas perguntas são sobre a forma com que o trabalho afeta a sua vida particular e familiar. Então, vamos lá. Pergunta número 26. Você sente que o seu trabalho consome tanto a sua energia que ele tem um efeito negativo na sua vida particular?
Você sente que seu trabalho ocupa tanto tempo, aquela era de energia, essa de tempo, ok? Que ele tem um efeito negativo na sua vida particular? Então, tem pessoas que acabam levando o serviço para casa. Então, assim, toma muito tempo, né? Então, por isso que são diferentes. A outra é energia e essa é tempo, ok? Agora, as próximas 4 perguntas não são sobre o seu trabalho, mas a empresa que você trabalha. Então, vamos lá. Você pode confiar nas informações que vêm dos seus superiores? Então, assim, você sente que é uma empresa séria, uma empresa ética, transparente, que você pode confiar? Os seus superiores confiam que os funcionários farão bem o seu trabalho? Ou seja, você sente que o superior, que, como eu já disse anteriormente, né, que pode ser ali o líder da equipe, o próprio empregador, o proprietário da empresa, se for empresa menor, por exemplo. Então, você sente que esta pessoa, ela confia na sua equipe? Os conflitos são resolvidos de forma justa? Tem uma pergunta lá atrás que diz: você sente que é tratado de forma justa? Agora é na empresa no total. Os conflitos são resolvidos de forma justa? Então, se tiver alguma penalidade é para todos os envolvidos, ouvir todos os envolvidos, se for alguma situação que envolve mais de uma pessoa. O trabalho é distribuído de forma justa? Ou, de repente, sobrecarrega mais um, poupa o outro? Como que funciona? E agora, as 5 próximas perguntas são sobre a sua saúde e bem-estar. E é muito importante, quando você responder, não tem, como eu disse lá no início da nossa fala, não tem como você justificar. Então, aqui diz o seguinte, ó: por favor, tente não distinguir entre sintomas que são causados pelo trabalho e sintomas que devem ser por outras causas. Então, não tem como você dizer assim: olha, então a minha saúde não está bem por conta do trabalho, ou não está bem por conta da minha vida pessoal. A gente não tem essa possibilidade aqui. Então, descreva no geral como você está, tá bom? Independente de qual é a causa. Então, vamos lá. Em geral, você diria que a sua saúde é excelente, muito boa, razoável ou ruim? Com que frequência você tem se sentido fisicamente esgotado? Então, é físico, dores, aquela pressão, de repente, muscular, muitas dores de cabeça. Então, aqui estamos falando de físico. Com que frequência você tem se sentido emocionalmente esgotado? Então, aquela tristeza, aquela vontade de chorar. Lembrando que é nas últimas 4 semanas, tá? Então, vou voltar aqui um pouquinho. Então, ele diz o seguinte, ó: descreva como você está no geral, e as perguntas são sobre sua saúde e bem-estar nas últimas 4 semanas. Então, a primeira fala da saúde no geral, depois como você tem se sentido, se você tem se sentido fisicamente esgotado, e agora se você tem se sentido emocionalmente esgotado, aquela tristeza, vontade de chorar. A próxima pergunta: com que frequência você tem se sentido estressado? E aí o estresse, ele vem de origem cerebral. Então, quando a gente tem muita coisa para resolver, impacta no nosso cérebro, no nosso mental, há vários impactos, porque de repente a pessoa precisa dar conta de horários, de metas, está estudando, tem prova, tem que resolver algum problema. Então, começa a impactar ali na parte cerebral, e isso depois, logicamente, vem para emocional, etc. Mas o estresse, ele sempre vem, primeiramente, ele é de origem cerebral. E essa próxima: com que frequência você tem se sentido irritado? Porque a irritabilidade é o primeiro sintoma do estresse, tá? Então, elas são casadinhas também. E agora, as últimas perguntas, elas são de temas mais sensíveis.
Você foi exposto à atenção sexual indesejada no seu local de trabalho durante os últimos 12 meses? Então, agora essas perguntas são sobre os últimos 12 meses. E é muito importante explicar o seguinte: aqui está dizendo atenção sexual, mas aqui no Brasil a gente chama de assédio, tá? Então, o que é o assédio sexual, assédio moral, que vai ter uma pergunta sobre isso? É aquilo que é repetido, repetitivamente. Existe um assédio, né? Uma provocação, que aí no caso aqui é sexual, que pode ser mensagem, que pode ser olhar, que pode ser fala, que pode ser contato, mas não necessariamente é algo, né? O ato em si. Mas aquilo que é repetitivo, acontece de forma repetitiva e que nos causa desconforto, ok? Aí a próxima é: você foi exposto a ameaças de violência no seu local de trabalho nos últimos 12 meses? Você foi exposto a violência física em seu local de trabalho durante os últimos 12 meses? E a última pergunta: você foi exposto a bullying, embora está bullying, porque, como eu disse, é do método Kopsok, esse método ele é um método dinamarquês, e acaba que na tradução ficou bullying, mas que a gente conhece aqui como assédio moral, independente se for bullying ou outro tipo de assédio, tá? Então, você foi exposto a assédio moral no seu local de trabalho nos últimos 12 meses, como eu disse, aquilo que é repetitivo, que existe uma provocação, que pode ser humilhação, um tipo de humilhação, pode ser alguma forma de discriminação e etc, tá? Então, essas são as 40 perguntas, elas são rápidas de ser respondidas, ok? E espero que você responda ao nosso questionário, a pesquisa do Ministério do Trabalho. Obrigada já por responder, e é muito importante que essas respostas venham aqui para nos auxiliar a melhorar o ambiente de trabalho, os processos de trabalho. Após a resposta de todos os colaboradores, será enviado um relatório para a empresa e, dependendo do resultado, propostas de plano de ação para a melhoria do ambiente de trabalho e dos processos, ok? Muito obrigada.